Olá, alunos! Estamos iniciando mais uma aula da mentoria do Novo Testamento. Vou ter que deixar o óculos, tá refletindo, mas eu não vou conseguir enxergar sem. Então, não relevem esse reflexo no óculos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de 1 Coríntios. É um livro muito especial, você leu alguns capítulos essa semana. E hoje a gente vai decorrer esse livro, vai entender por que Paulo quis falar isso nessa carta aos Coríntios. E a gente vai entender por que Paulo teve que escrever algumas coisas. A gente vê que o livro de Coríntios é um livro, às vezes, talvez um pouco duro. Paulo talvez está sendo um pouco duro, porque precisava, aquela igreja estava precisando de alguém fazer assim neles. Então a gente vai ver por quê. O que essa igreja fez, o que estava acontecendo nessa igreja. E a gente começa vendo sobre o período. O período que Paulo escreveu esse livro foi cerca de 56 anos depois de Cristo. Então Paulo já estava na sua terceira viagem missionária quando ele escreveu essa carta. Lembra lá da aula de Atos? Todas as aulas das cartas de Paulo, a gente sempre vai relembrar Atos, porque Atos ele faz uma descrição sobre cada igreja. Vocês não leram lá em Atos, mas em Atos tem alguns capítulos que descrevem um pouco sobre essas igrejas. Então lá em Atos é uma introdução sobre cada igreja, e aqui a gente vai ver mais aprofundado. Então lá em Atos 18 tem sobre a igreja de Corinto, né? Tem sobre essa igreja. E algo interessante que as igrejas eram igrejas únicas na cidade, eram igrejas cristãs, igrejas adeptas ao Evangelho de Jesus Cristo ressurreto. Então era naquela cidade, era para os cristãos daquela cidade. Não tinha uma placa de denominação, era uma igreja mais universal, né? Uma igreja só. Depois, com o passar dos anos, com a modernidade, o ser humano sempre quer mudar uma coisa ou outra, foi gerando as igrejas, as placas denominacionais, que são denominações, igrejas que têm algum ponto de vista diferente da outra, mas algumas, né, estão pautadas na Bíblia, muitas estão pautadas na Bíblia, as igrejas evangélicas, né? Então aqui, naquela época, estava começando as igrejas, então Paulo implantava as igrejas e depois passava um período ali, deixava um líder e ia para outro lugar. E aqui aconteceu isso. Paulo, ele chegou lá em Roma, né? Em Roma e lá tinha bastante... Roma, desculpa, em Corinto. Eu tô confuso já com a aula anterior. Ele chegou em Corinto e lá tinha bastante adoração a deuses, tinha bastante templo a deuses gregos, a deuses romanos, a deuses, né? Eles adoravam muito a Deus, era uma cidade bem pagã. Então Paulo ficou cerca de 1 ano e meio lá falando sobre Jesus, sobre o Evangelho. Tudo que Paulo fez, tudo que Paulo pregou, sempre gira em torno do Evangelho, sempre gira em torno do que Jesus fez. O que significa Evangelho? As boas novas, as novas de salvação. Então tudo que Paulo falava era em torno desse Jesus, né? Desse Jesus que ressuscitou. Então ali começou pessoas a crer nesse Cristo e começaram a se converter e começou a reunir um grupinho. E aí formou a igreja de Corinto, né? Então daí Paulo ficou um tempo lá, ensinou, ficou cerca de 1 ano e meio e Paulo saiu, foi para outro lugar, implantar outra igreja. E daí, passado um tempo, Paulo começou a receber muita mensagem de cartas, né? Provavelmente, ou alguém, um mensageiro ia lá e falava que aquela igreja estava com problemas. Provavelmente tinha um líder lá e esse líder mandava, o povo tá assim. Aí tinha uma divisão entre os cristãos judeus e os cristãos que são os cristãos que não eram judeus, entre os judeus e os não judeus. E daí tinha sempre uma divisão, a igreja estava em divisão. Aí Pedro, deixa eu ver o que eu anotei. Pedro e Apolo, Pedro e Apolo, eles auxiliavam em Paulo e tantos outros homens, depois a gente vai ver Tito, Timóteo, Filemão,
Mas Pedro e Apolo também iam nas igrejas levar o ensino, ensinar sobre Jesus, né? Pedro andou com Jesus e eles iam ensinar. E aí o que aconteceu com esse povo? Alguns levavam só o que Paulo falava. Alguns só faziam o que Apolo falava. Alguns só queriam seguir Pedro. Então ali começou a ter uma divisão na igreja. Não, para mim Apolo é o superior. Para mim Apolo, eu só vou fazer o que Apolo falou. E Paulo queria mostrar para eles com essa carta, gente, Paulo, Apolo, Pedro e tantos outros estão falando sobre o mesmo evangelho. Estão falando a mesma coisa. Só que às vezes de uma forma diferente. Talvez a pessoa entenda de uma forma diferente. E as pessoas estavam divididas. Não estavam mais tendo união lá nessa igreja. Imagina, naquele tempo, que a recém tinha feito 56 anos que Jesus tinha ressuscitado e ido aos céus, a igreja estava dividida. Então Paulo escreveu essa primeira carta. O tema dessa primeira carta é sobre santificados em Cristo, sobre a carnalidade da igreja. Então, essa carta, Paulo dividiu em 5 partes. Aí a gente vê ele falando sobre o problema e dando uma resposta com a solução desse problema. E daí ele mandava essa carta para a igreja. Eu acredito que a carta de 1 Coríntios, não sei se foi só uma carta, uma escrita só, ou ele mandou vários papéis, escrito várias coisas. Eu acredito que foi vários papéis, não foi uma vez só, porque é bem longa, né? Então, daí Paulo começou a escrever, falou, esse problema aqui, vocês têm que pensar assim, esse problema aqui, vocês têm que pensar assim. Daí a carta ia lá para a igreja, eles liam, e eles tinham que, seguir, porque Paulo estava dando orientações de Deus para a vida deles. Então, um versículo-chave desse livro, de 1 Coríntios, é 1 Coríntios 10. Diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então aqui sobre a união do corpo de Cristo. Essa carta de Coríntios, ela fala muito com nós igrejas atuais. Porque em todo tempo tem algo que faz a igreja se dividir, faz os irmãos se dividir, faz o corpo de Cristo se dividir. Ou dentro de uma denominação, ou dentro de uma igreja, de uma comunidade local, ou denominações que não querem aceitar outros, sabendo que nós todos cremos no mesmo Deus, servimos o mesmo Deus, temos o mesmo Pai, acreditamos no mesmo Jesus que veio para nos salvar e temos o mesmo Espírito Santo. Então, essas divisões não tem porquê. E daí agora a gente vai ver os 5 problemas que teve na igreja de Corinto, nessa primeira carta, e as 5 respostas, 5 soluções que Paulo deu para eles. Então aqui a gente vai ver o primeiro problema. O primeiro problema é nos capítulos 1 ao capítulo 4. Pega a sua Bíblia e deixa ela aberta, aí no capítulo 1 ao capítulo 4. Então aqui eu já dei uma prévia no início, sobre esse primeiro problema, a introdução do livro, e é sobre a divisão da igreja. Ali eles estavam tendo brigas, o problema era, um queria seguir Paulo, outro queria seguir Apolo, outro queria seguir Pedro. Aí, assim, quase que Paulo fala assim, meu Deus, vocês estão de brincadeira, Vocês estão de sacanagem comigo. Porque nós, na igreja, não é um teste de popularidade, não é para alguém ser maior que alguém. A igreja é um lugar, uma comunidade para as pessoas estar centradas em Jesus, para as pessoas estar unidas. Os líderes estão trazendo uma só palavra, que é a palavra de Jesus. É o evangelho de Cristo ressurreto. Então, assim, Paulo ficou indignado. Eu fico imaginando Paulo ouvindo assim, o que está acontecendo nessa igreja? O povo quer seguir homens, não quer seguir Deus. Daí a gente vê no capítulo 3, aquele texto que várias vezes a gente já ouviu, provavelmente você já deve ter visto, você leu
até o capítulo 3, que fala assim, quem é Paulo, quem é Apolo, né? Um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus, né? São linhagens, são ensinamentos diferentes. Por exemplo, eu vou falar sobre o evangelho para você, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. A Maitê, ela também vai falar esse mesmo evangelho, essa mesma palavra. Só que eu e a Maitê temos temperamentos diferentes, eu e a Maitê somos pessoas diferentes, eu e a Maitê vivemos coisas diferentes na nossa vida. Eu e a Maitê temos um linguajar diferente, né? As nossas palavras são diferentes. O nosso vocabulário é diferente. Mesmo que a gente vive no mesmo lugar, todo mundo é diferente. Então, eu vou falar a mesma coisa, a Maitê vai falar a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, aqui esse povo tava falando. Daí as pessoas vão falar, não, eu quero seguir só a Maitê. Não, eu quero seguir só a Carol. Não, o que a Carol fala é o que é certo. Não, o que a Maitê fala é o que é certo. E daí teve essa divisão. Então, nós estamos falando a mesma coisa. A sua igreja fala a mesma coisa que a minha igreja, né? O meu pastor fala a mesma coisa que o seu pastor. Só que são pessoas diferentes, com idades diferentes, com vivências diferentes, com experiências com Deus diferentes, né? Aqui no capítulo 2 ele fala assim, no capítulo 2, versículo 9, todavia, como está escrito, olho nem ouviu, ouvido nem ouviu, mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Então, o Senhor revela a nós por meio do Espírito. Então, ele vai estar falando a mesma coisa, só que ele vai estar falando para cada um de uma forma individual. O Espírito Santo, ele fala com todos nós, ele fala de uma forma coletiva, mas ele fala individualmente. E aquela igreja lá, não, eu quero seguir só um, não, eu quero seguir só outro. Então, aí finaliza o capítulo 4, Paulo falando dos apóstolos de Cristo, né? Que são pessoas falando o mesmo evangelho, falando do mesmo Cristo. E é Cristo que a gente tem que seguir, não pessoas. Então esse foi o primeiro problema que Paulo resolveu aí nessa igreja. Vamos ver mais alguns. E será que aquela igreja ouviu? Será que essa igreja entendeu? Para o segundo problema que Paulo teve que resolver nessa igreja de Corinto. Então, é dos capítulos 5 ao capítulo 7. Abre sua Bíblia, fica aí no capítulo 5 ao capítulo 7, capítulo 5, 6 e 7. E esse problema era sobre a imoralidade, mais precisamente a imoralidade sexual daquele povo. Adultérios, coisas assim coisas imorais, né? Coisas imorais. E aquele povo, eles estavam adorando a deuses gregos. E nessa adoração, eles acabavam ficando com mulheres que eram como se fossem prostitutas, onde eles ficavam em sacrifício a esses deuses, né? Eles ficavam com mulheres assim fora do casamento, né? Traindo, adulterando. Então estava uma imoralidade sexual. Eles não viam problema nisso. Eles não achavam que estava errado, né? Aí Paulo vem com a resposta, né? Ele mostra que esse pensamento é errado. Ele lembra que que Jesus morreu por todos os nossos pecados, né? E que a imoralidade é um pecado. Então ele morreu por esse também, para nós sermos libertos desse pecado, sermos libertos da imoralidade. E que um seguidor de Cristo deve levar a integridade, ser um princípio na vida dele. Se eu quero ser seguidor de Cristo, a integridade deve ser o meu princípio. E essa imoralidade sexual, essa imoralidade dessa igreja, fazia com que eles não eram seguidores de Cristo verdadeiros. Porque se eu quero ser um seguidor de Cristo, eu preciso ser íntegro. Eu preciso levar a integridade como princípio na minha vida. E daí Paulo continua dizendo assim, que Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos.
E isso vai acontecer conosco. O nosso corpo será levantado, será erguido dos mortos também, ressuscitado em glória. E nosso corpo, ele precisa ser santo, ele precisa ser redimido, ele precisa estar puro. E cometendo essas imoralidades, né, acaba sendo um pecado, acaba a gente não nos mantendo puro, né? Então, Paulo continua dizendo assim: ser seguidor de Jesus envolve a integridade. Aí ele questiona assim: o que você faz com o seu corpo importa sim. Ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, né? Na cabeça deles. E isso é na cabeça nossa hoje em dia, na cabeça das pessoas em gerais hoje em dia. É um livro muito atual. Ah, o corpo é meu, faça o que eu quero. Se eu quero ser imoral, o problema é meu. Só que o nosso corpo é templo do Senhor. O nosso corpo um dia ressuscitará em glória. E o que nós estamos fazendo com esse corpo? Cometendo imoralidades, né? Então, daí aqui no capítulo 5 ele fala sobre a imoralidade da igreja. E daí ele ali no final do capítulo 6 ele fala sobre o perigo dessa imoralidade, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo é permitido na nossa vida. Adulterar é permitido. Fazer imoralidades, cometer pecado contra o nosso corpo, né? Fazendo coisas erradas, é permitido, mas não convém. Porque nós vamos acabar sendo dominados por isso. Isso vai dominar a nossa vida. E não só a imoralidade sexual, qualquer outra imoralidade. Qualquer coisa que é contra os princípios bíblicos, qualquer coisa que é contra os princípios de Deus é permitido. Você pode fazer, mas não convém que nós façamos, porque eu vou acabar sendo dominado por isso. Uma pessoa, não está na aula, mas vamos debater sobre isso. Você pode retornar após essa aula com um feedback sobre isso e vamos conversar sobre isso. Uma pessoa que comete uma traição, uma pessoa casada, uma pessoa que namora, ela trai seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, e ela sabe que é errado, Só que é gostoso, porque não foi descoberto, porque tá escondido, porque é algo assim que vai dar prazer naquele instante. Ai, mas a pessoa vai ter medo. Ah, vou ter medo de fazer de novo. Mas eu vi que não foi descoberto. E foi bom, né? Foi bom. E daí eu vou fazer. E nisso eu vou vou cometendo esse pecado contra mim, contra o meu cônjuge, contra o meu parceiro. E tá sendo bom. E eu acabo sendo dominado por isso. Então a gente não pode ser dominado. Ah, uma droga, né? É permitido, mas não convém. Por quê? Porque vai fazer mal para o meu corpo, vai fazer mal para a minha saúde e eu vou ser dominado por isso. Uma bebida alcoólica vai dar prazer, vai fazer esquecer os problemas. É permitido, mas não convém. Por quê? Porque eu vou ser dominado por isso e isso vai acabar destruindo a minha vida e a minha família. Porque eu vou entrar num vício, eu vou entrar numa dependência, né? Tantas coisas que a Bíblia, que a palavra de Deus, que o Senhor nos adverte que não convém que façamos, porque nós vamos ser dominados por isso. Então a imoralidade, qualquer que seja, não convém que façamos, porque nós vamos acabar sendo dominados, porque o ser humano, ele é mau. Então a nossa natureza é pecar, a nossa natureza é gostar do pecado. A nossa natureza é sentir prazer nas coisas pecaminosas e a gente acaba sendo dominado. Então, isso tudo fala nessa questão do capítulo 5 ao capítulo 7 sobre a imoralidade, né? Aí no capítulo 7 tem uma descrição sobre casamento, né? Essa questão
sobre ser íntegro no casamento, todas essas questões. Então, esse segundo problema que Paulo teve que resolver nessa igreja foi a imoralidade. E a carta de Paulo é uma carta aberta hoje para nós, que nós possamos todos os dias vencer a imoralidade. E lembre-se, tudo é permitido, mas não convém. É permitido fazer tudo o que você quer, mas não convém que você faça, porque não vai agradar a Deus. Eu não vou estar sendo íntegro com o Senhor, com a salvação que Jesus me deu, e talvez eu não vou estar sendo íntegro com as pessoas que me rodeiam. Então, aí você vai acabar sendo dominado por isso. Então, essa é a palavra para nós hoje sobre a imoralidade, sobre a integridade. Aí agora a gente vai ir para outro problema, para o terceiro problema que Paulo teve que resolver nessa igreja de Corinto. Mas já problema para Paulo resolver, meu Deus. Agora nós vamos ver mais um problema nessa igreja, né? O terceiro problema que Paulo teve que resolver era sobre comida. A gente vê esses problemas do capítulo 8 ao capítulo 10. Então, tinha uma divisão ali entre os cristãos judeus e os cristãos não judeus, quanto às carnes oferecidas em sacrifício a deuses gregos, romanos, e daí eles estavam numa dúvida sobre o entendimento. Posso comer essa carne? Não posso comer essa carne? É pecado comer essa carne que foi oferecida em sacrifício a os deuses gregos, deuses romanos, a outros deuses, né? E a gente vê que os judeus vinham de uma tradição onde eles ofertavam sacrifício de animais a Deus. E após Jesus não precisou mais fazer isso. Então também estava gerando essa dúvida. Aí a primeira resposta, a primeira coisa que Paulo diz, ele diz assim: nossa submissão pertence a Jesus, em primeiro lugar, não a outros deuses. Então, independente do que for, a nossa submissão primeiro é para Deus, não para outros deuses, né? Então, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. E aí, tem uma questão aqui sobre essa questão de comer ou não o alimento oferecido em sacrifício aos deuses. Aí, o capítulo 10, versículo 23, fala sobre a liberdade do cristão. Ó, é semelhante ao que eu falei antes. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo do que se vende no mercado. Se fizerem pergunta por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então a gente vê em judeus do Antigo Testamento onde eles não podiam comer alguns animais por causa da questão de impureza, essas questões. Mas após Jesus, isso também foi retirado no meio. Lá em Atos a gente vê com Pedro sobre a questão de carne de porco, essa questão ali que já não era mais considerado impuro. Aí aqui uma questão assim: se uma pessoa vê eu comendo a carne ofertada a deuses, ela vai olhar para mim, uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que não tem conhecimento, ela vai olhar e falar para mim: nossa, aquele lá é seguidor de Jesus Cristo, mas ele adora deuses. Então isso não convém que eu coma a carne. Por quê? Porque eu vou estar fazendo o meu irmão pecar. Porque ele fala: não, se ele faz, então eu também posso fazer. Mas tem aquela carne e eu tô com fome, eu quero comer ela, e eu não vou ser pedra de tropeço para ninguém, então eu posso comer a carne. Por quê? Porque, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe, né? Aqui tá falando sobre coisas terrenas, não tá falando sobre outras coisas, né? Então, ele quis dizer assim, no final, que a resposta é o amor. Por que numa situação eu posso comer a carne e na outra não? Então a resposta é o amor. Porque o amor vai negar a si mesmo e olhar para o bem-estar do outro. Por quê?
Se eu vou fazer o outro pecar ou comer essa carne na frente da pessoa, porque ela vai entender. Não é só a carne que hoje a gente traz para nós, é tantas coisas. Se o que eu vou fazer vai fazer com que o meu irmão peque, convém que eu não faça. Convém que eu não faça. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Eu sei. Eu sei que aquilo lá não vai me afetar. Eu sei que comer a carne oferecida ali não vai fazer pecar, porque tudo vem de Deus, tudo é do Senhor. Mas não convém que eu faça. Por quê? Porque o meu irmão que não entende, ele vai pecar. E aí entra na questão assim, numa questão totalmente fora, que também vamos estar aberto para conversa se você não entender. Ah, Carol, eu posso beber socialmente uma cervejinha, eu posso beber socialmente, posso fumar socialmente, posso fazer essas coisas que a gente sabe que não convém que façamos, né? Coisas que quando geralmente as pessoas falam, agora eu tô na igreja e parei de beber, agora eu tô na igreja e parei de fumar, agora eu tô na igreja e parei de sair em festas. Mas você acha que é uma proibição da sua igreja, você acha que é proibição de alguém proibiu, o pastor não quer que eu beba, o pastor não quer que eu vá em festa. Aí a gente volta para essa questão aqui, sobre isso. Ah, Carol, eu posso beber socialmente? Pode. Eu posso tomar uma cervejinha de vez em quando? Pode, mas não convém que você faça. Por quê? Porque, voltando na questão anterior, você vai ser dominado por isso e você vai fazer alguém pecar. Não vai estar edificando a Deus, porque tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Ah, Carol, convém que eu entre em discussões aleatórias por aí por causa de coisas? Pode, mas não convém. Por quê? Porque você vai fazer alguém pecar. Hoje a gente vive nesse mundo de tecnologia, onde a gente expressa, principalmente no Facebook, no Instagram, o que a gente pensa. Eu posso expressar tudo o que eu penso, porque a nossa cabeça, ela é humana, às vezes ela pensa coisas que não vêm de Deus. Eu posso ir lá expressar tudo o que eu penso? Eu posso, mas não convém. Porque a pessoa vai olhar e falar bem assim, nossa, aquela pessoa segue Jesus e ela tá fazendo isso. Nossa, aquela pessoa segue Jesus e ela tá bebendo, então eu posso beber. E aí o que acontece? Uma pessoa que não tem domínio de si vai fazer, porque eu que sei o que estou fazendo, e ela vai se tornar, aquilo lá vai dominar ela. E eu vou levar uma pessoa para o inferno. Eu vou levar uma pessoa para a perdição através dos meus atos. Então aqui ele está falando bem assim, o amor é o princípio de tudo. Se alguém pecar através do meu ato, então convém que eu não faça, porque eu estou aqui para me edificar e edificar os meus irmãos. Então o amor é a resposta, o amor de Deus está no centro. Paulo diz que é o que os cristãos devem fazer um pelos outros é deixar de pecar. Então, assim, o que eu faço pelo meu irmão é não pecar, porque assim eu evito que meu irmão peque. A partir do momento que a gente tem mais conhecimento, a gente deve buscar viver a retidão em Deus, porque assim as outras pessoas vão olhar para nós e vão ser retos. Através do nosso testemunho, pessoas vão para a eternidade ao lado do Pai, ou pessoas vão para a eternidade longe do Pai, vão para o inferno, por causa do nosso testemunho. Então, Carol, voltando a ler de novo o texto aqui, 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido. Sobre a liberdade dos cristãos. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, você falar talvez alguma coisa vai edificar? Não, então não fale. Se você ir para uma festa, para uma festa onde tem danças sensuais, para uma festa onde tem bebedeira, para uma festa que não agrade a Deus, vai edificar? Não, então não vá. Ah, eu fazer tal coisa vai edificar? Não, então não faça. Então tudo que você fazer, faça pensando no amor ao próximo, porque se edificar você, vai edificar seu próximo. E é isso que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, e é isso que Deus fala para nós hoje. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica.
Então fica essa pergunta toda vez que você vai fazer algo que você está em dúvida. Não precisa pedir, pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, é pecado fazer tal coisa? Pergunte assim, convém que eu faça? Vai edificar? Vai edificar a minha vida? Vai edificar a vida do meu irmão? Então, se não edificar, não faça. Porque assim você vai estar sendo cauteloso. Assim você não vai estar levando ninguém para o inferno. Tá bom? Agora vamos ver mais um problema. E sempre que ficar alguma dúvida sobre esses temas, sobre cada parte desse tema aqui que Paulo trouxe, pode mandar mensagem para mim. Vamos esclarecer todas as dúvidas. Agora nós vamos para mais um problema. E esse problema se encontra dos capítulos 11 ao capítulo 14. Você abre a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta, vai folhando e vai correndo o olho. Talvez você fez alguma anotação durante a sua leitura. Aqui ele fala sobre as reuniões no templo, sobre os cultos que a gente faz aos domingos, sobre os encontros que a gente fazia nas quarta-feira presencial, mesmo online, sobre os cultos de mulheres, sobre todas essas reuniões que a gente se reúne na igreja, ou se reúne em casas. É sobre isso que Paulo fala nesses capítulos. Daí estava tendo uns problemas lá nessas reuniões, que alguns oravam alto, alguns oravam baixinho, alguns falavam em línguas e pulavam e corriam pela igreja, alguns queriam ensinar, alguns vinham e se metiam no outro e falavam, não, eu quero ensinar sim. Não tinha ordem, cada um fazia o que queria do jeito que queria. Daí o que acontecia? As pessoas que iam visitar essas igrejas, as pessoas que chegavam, elas se assustavam, elas pensavam, meu Deus, o que é isso? Não é uma igreja, todo mundo está fazendo tudo e ninguém está se escutando, ninguém escuta, todo mundo faz, mas ninguém escuta, todo mundo quer ensinar, mas ninguém escuta, um interrompe o outro, o que é isso, né? Não está tendo uma ordem aqui, não está tendo um consenso aqui. Daí, a resposta de Paulo, ele faz o povo pensar assim, qual é o propósito do nosso encontro? Qual é o propósito da celebração no domingo, né, hoje nosso? Qual é o propósito de nos encontrar, né? Por que a gente está se reunindo, né? E aí ele fala assim, que este lugar, esse encontro é o lugar onde o Espírito de Deus deve atuar através de todo mundo. Isso deve acontecer de forma unificada. Não, o Espírito de Deus, ele não fala assim, para fulano fazer uma coisa, ciclano fazer outra, e as duas coisas vão ter conflitos. Não, o Espírito, ele traz uma palavra para cada um, mas ele traz a união, ele faz trazer a unificação, né? E é isso que a igreja, é isso que os encontros, é isso que o corpo de Cristo é. Daí ele traz uma reflexão sobre os membros do corpo, sobre os membros. A igreja é o corpo e nós somos um pedaço de cada corpo, um membro do corpo. Um dedo, uma mão, um braço, um olho, cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. Aí ele vem e fala sobre os dons. Todo mundo tem dons, né? Quem é da igreja, a gente fez uma aula no começo do ano sobre os dons, né? Todo mundo tem um dom. Todos nós temos um dom. Você tem um dom. Se você não sabe qual é o seu dom, se você quer descobrir qual é o seu dom, busca o Senhor. Se você tem dúvidas sobre dons, também me procure que eu posso estar te orientando sobre isso também. E daí ele falou assim, todos nós temos dons. E cada dom, um dom, ele vai complementar o outro. Numa igreja não vai ter só um dom. Numa igreja não vai todo mundo estar falando em línguas. Numa igreja não vai todo mundo ter o dom da palavra de sabedoria. Uma igreja vai ter uma pessoa falando isso, uma pessoa fazendo aquilo, outra pessoa fazendo aquele outro, outra pessoa fazendo aquele outro. Por quê? Porque é um corpo. E todos os membros têm uma função importantíssima. Daí a gente vê aqui no capítulo 12, versículo 8, sobre os dons espirituais, né? Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outra fé,
Pelo mesmo Espírito a outros vem o dom de cura. Pelo único Espírito a outro pode o poder de milagres, a outro de profecia, a outro de discernimento de espírito, a outro de variedade de línguas, interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um como quer. Então, assim, é o mesmo Espírito que vai dar para cada um o seu dom conforme ele quer, mas conforme nós buscamos. Se eu não busco desenvolver o meu dom, eu vou ficar sempre ali, o meu dom não vai surgir. Então ele estava querendo dizer para aquela igreja assim, todo mundo é importante. Daí no versículo 13 ele fala bem assim, pois é um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então todos nós somos iguais. Todos nós podemos realizar o nosso dom conforme o Senhor dá, conforme o Senhor orienta em nós. Então todo mundo é importante na celebração. Os que estão lá na frente cantando, os que estão lá pregando, os que estão na porta recebendo, os que estão lá mexendo no som, os que estão passando a música, os que estão recebendo e os que estão naquele momento sentado, mas tem outra função dentro da igreja, que é levar a palavra para outras pessoas, que é fazer tantas outras coisas. Então, todo mundo é importante dentro de uma igreja, porque nós somos um corpo e cada um é um membro desse corpo. Não vai funcionar. Pode até funcionar sem um braço, mas vai ser mais difícil. Pode até funcionar sem um olho, mas vai ser mais difícil. Então, é bom estar todos juntos em unidade, em união e servindo ao Senhor. Daí, no 13, ele fala assim, mas o maior dom é o amor, né? O amor, amar uns aos outros. Quando a gente ama o nosso próximo, tudo aqui é pautado no amor, tudo que Paulo está falando é pautado no amor ao Senhor e no amor do Senhor sobre nós e no amor um pelos outros. Então, que nós possamos amar uns aos outros. Quando a gente ama o outro, a gente quer que aquele outro faça parte do corpo de Cristo. A gente quer ajudar, talvez aquele dedo que está meio quebrado, eu vou orar para aquele dedo sarar, para aquela pessoa que está meio assim, para ela voltar. Eu vou amar apesar das dificuldades. Se aquela pessoa tropeçou e caiu, eu vou ajudar a levantar. Eu vou orar por isso. Esse é o amor. E esse é o amor que o Senhor quer para nós dentro de uma igreja, dentro do corpo de Cristo. Então, amei uns aos outros, como o Senhor nos amou, como o Senhor ama a sua igreja. E agora a gente vai para o último problema e vai finalizar esse livro. Então agora a gente está finalizando o livro. Foi um pouco comprido hoje, mas é um tema muito gostoso. Esse livro é muito bom. Próxima vez que você lê de novo 1 Coríntios, lê todos os capítulos, vai ser ótimo para a sua edificação. E agora a gente está no último problema, que eles não acreditavam, eles estavam não querendo acreditar na ressurreição dos mortos de Jesus, que Jesus não ressuscitou. Então Paulo fala assim, poxa, se Jesus não ressuscitou, nós nem estaríamos aqui. Como assim? Então daí ele traz uma explicação sobre a ressurreição de Jesus, que Jesus ele foi vitorioso, ele venceu a morte por amor a nós. Então a esperança, Jesus é a esperança da vitória sobre a morte, Jesus é a esperança da vida eterna. Então ele explica assim que Jesus ressuscitou sim, ele traz assim o entendimento de que Jesus ele venceu a morte, ele foi vitorioso e ele fez isso por nós, né? Por amor a nós. Então houve sim ressurreição, houve sim a ressurreição do corpo de Cristo. E daí traz no capítulo 16 também, ele fala um pouco sobre a coleta para o povo de Deus, né? Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordeneis a igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entreguei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovaram e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Aqui ele está falando sobre oferta financeira.
E é interessante, principalmente para quem... Geralmente quem cresce na igreja é comum todo culto a gente ofertar, dar dízimo, a gente... Nunca ninguém explicou, mas também a gente nunca teve essa dúvida, eu pelo menos, né? Porque é algo assim natural, como respirar é dar o dízimo e ofertar na casa do Senhor. Mas tem gente que não teve esse crescer, esse conhecimento, né? Ninguém nunca explicou. E aqui Paulo está falando sobre a coleta das ofertas, né? Por que é importante ofertar? Tem muitas pessoas que não conhecem igrejas ou que conhecem só o que vê na mídia e acham que o dízimo e oferta é pastor roubando, é igreja roubando, é isso, né? Só que no correto, se alguém roubar, o problema é deles, eles vão se ver com Deus. Mas o que as igrejas fazem? O correto é sim ter a coleta de ofertas, ter a coleta de dízimo. Por quê? Porque isso vai ajudar a manter a casa, isso vai ajudar a manter o templo, vai ajudar a manter o pastor, vai ajudar a manter o líder, vai ajudar. E eu vou estar devolvendo para Deus aquilo que Deus me deu. Então ele está falando assim: separei uma parte daquilo que você ganha e entregue ao Senhor, né? Então aqui a gente tem o salário mensal. Então a palavra dízimo vem de 10%. A gente vê lá no comecinho da Bíblia também, lá em Levítico, nas leis, né? Falando sobre isso também, sobre 10%. Então eu vou estar... A gente vê também em Malaquias, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. A gente vê também outros profetas falando sobre o dízimo. E é importante... em Malaquias também fala sobre o dízimo. E outros profetas também. Então, é sobre a coleta para o povo de Deus. Aquela coisa... eu sou obrigada a dar o dízimo, sou obrigada a ofertar na casa do Senhor? Não, não sou obrigada, mas convém que eu faça. Por quê? Porque eu vou estar indo lá usufruir de algo que é meu, algo que eu vou estar ofertando, algo que eu vou estar ajudando. Eu vou estar ajudando pessoas de Deus a ter um tempo separado só para fazer isso. Paulo, ele a partir do momento que ele foi... que ele se entregou para o evangelho, ele foi ser missionário, foi fazer as viagens missionárias de lugar em lugar. Então, ele vivia do que as igrejas coletavam. Muitos outros homens de Deus que também ficavam indo de lugar em lugar pregando, ou pessoas que ficavam na igreja, eles viviam disso. Então, é por isso que nós dizimamos, é por isso que nós ofertamos. Para a casa do Senhor, nós estamos devolvendo ao Senhor: Senhor, o Senhor me deu tudo isso, mas 10% disso eu vou devolver, porque eu sou grata ao Senhor. Eu não vou estar dando para alguém, eu vou estar devolvendo para Deus. E a partir do momento que eu devolvo, eu cumpro a promessa de que isso me edifica, porque nada é obrigado para mim, mas convém que eu faça, porque isso vai edificar a minha vida. Isso vai edificar as minhas finanças, isso vai edificar a minha igreja, e eu vou ensinar para as pessoas que eu tenho prioridades. A minha prioridade é entregar o dízimo. O dízimo não é o que sobra, o dízimo é o primeiro, a primícia, é o primeiro. Então eu vou falar assim, eu vou mostrar para os meus irmãos que eu sou fiel, que eu tenho fidelidade, que a minha vida é pautada na fidelidade a Deus, na fidelidade à minha congregação, para manter a minha igreja, para manter a minha casa. E a gente já está encerrando essa aula, talvez ficou um pouco comprido, mas é um livro maravilhoso. Semana que vem a gente vai continuar, porque Paulo teve que escrever mais uma carta para essa igreja de Corinto. Então, a semana que vem a gente vai ler a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E vamos lembrar dessa palavra assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas será que aquilo vai edificar a mim, vai edificar o meu próximo, vai edificar o corpo de Cristo? Então, se não edifica, não faça. Convém que você não faça. Deus abençoe e eu estou à disposição para tirar as dúvidas.